conhecia a técnica de gravação, conhecia técnicas de prensagem, ou seja, o produto final do Leonetti não deve nada ao produto final de outras fábricas. Por quê? Porque exatamente ele trouxe esse técnico, e com esse técnico ele conseguiu, então, uma produção de um material de alta qualidade. Eu chamo a atenção também para o Mondadori, né, que eu tenho o prazer de ter aqui a sobrinha neta do Mondadori aqui, presente, né, que o Mondadori era um gaiteiro, cantor, lá do interior de Vacaria, que o Leonetti descobriu e foi um dos primeiros artistas a gravar para a Casa Elétrica. E depois acabou se tornando gerente da Casa Elétrica. Né? Então ele foi muito importante na história. Ele era conhecido como, artisticamente como Cavaleiro Moisés, né? Mas o nome dele era Moisés Mondadori. A fábrica do Leonetti tinha um estúdio de gravação, né? As gravações eram mecânicas, evidentemente. Tá? Os artistas tinham que pegar um cone, muitas vezes, para poder serem ouvidos, às vezes tinham que berrar para poder serem ouvidos, porque era muito difícil, o processo era muito primitivo ainda, mas era assim com todas as fábricas, não era só aqui. Né? Você usava o cone, né? Usava um cone, exatamente. Não tinha microfone elétrico. E a chegada de discos ao mercado gaúcho, a primeira partida de discos vendida, foi no dia 23 de outubro de 1914. É importante essa data, porque vejam bem, agora no dia 24. No dia 24, nós vamos comemorar 101 anos, né, de que o primeiro disco foi vendido em Porto Alegre. E vamos lançar o movimento pela restauração. E o Ricardo vai falar sobre isso depois. Né? A fábrica tinha, além do setor de gravação, tinha um setor de galvanoplastia, né? A galvanoplastia era algo muito importante na produção de discos naquela época, porque a galvanoplastia é que fazia com que a matriz ficasse perfeita. Se a matriz fosse perfeita, os discos ficavam de boa qualidade, ou de média qualidade. Se a matriz tivesse algum defeito, os discos se perdiam e tinham que se gravar novamente porque não tinha condição. Então, esse setor de galvanoplastia foi muito importante na discografia como um todo, na indústria. Né? E essa era uma matriz que se fazia, um tipo de matriz, e a partir daí se prensava outros discos. Não se sabe, a gente tenta pegar no terreno, não se sabe que barulho é. É fora do terreno. Bom, também tinha o setor de preparo das matrizes, como eu disse aqui, né? E tinha também um setor que cuidava do controle dessas matrizes existentes, né, para que ficassem preservadas. E tinha um setor de prensas. Esse setor de prensa, ele estava linkado com a massa. Vejam bem, aqui é um clipe da época, não da elétrica, evidentemente, mas posterior. Daquela mesma época, onde se prepara a massa para que seja feito o disco final. Né? Essa massa é colocada então ali, vejam, numa prensa, um bolinho da massa, e é prensado e o disco então sai pronto dali. Então esse sistema de prensas era feito a partir da matriz. Então a matriz servia de base e aí a partir dela saía o disco. Por isso é que os discos eram gravados de um lado só inicialmente. E eu quero colocar para vocês, quem quiser olhar, quem quiser mexer, pode mexer. Esse é um dos discos. Ele ia trazer um gramofone. Esse é um dos discos gravados pela elétrica naquela época. Vocês vejam aqui, não tem gravação deste lado, né? Aqui esse lado é cego, só existe gravação de um lado só. Esse é o Pátria Alemã, uma valsa tocada pelo grupo hamburguês de Hamburgo Velho. Esse disco aqui está aqui, vocês podem olhar, né? Podem manusear. Só não deixa cair no chão que ele quebra. Ele quebra, é muito frágil, muito frágil. Bom, aqui é o setor então de expedição. Colocavam a capa. Hã? Eles colocavam a capa aí. Colocavam a capa e também guardavam as matrizes. Esse mesmo setor era encarregado de guardar as matrizes para novas reproduções. Bem, em 1915, Leonetti sente que o mercado precisava mais do que disco. Né? Ele
começa a produzir gramofones. Coloca dentro daquela própria estrutura uma fábrica de gramofones. Qual era a finalidade? Ele queria fazer com que as pessoas ficassem independentes do disco. Né? Isso é um processo comercial. Isso é o mesmo processo que a Kodak usou para crescer. Né? Todo mundo pensa que a Kodak cresceu por máquina fotográfica. Não, a Kodak cresceu porque fabricou filme. A máquina fotográfica era uma indução para o sujeito gastar filme. Né? Então, na verdade, o Leonetti, já na época, teve a grande sacada de fabricar gramofones. E o gramofone da elétrica, ele tinha uma grande vantagem. Ele era muito mais barato que o gramofone vendido por outras marcas. E funcionava perfeitamente bem. Por quê? Porque ele fazia toda a fundição aqui em Porto Alegre e importava os motores, que é o principal, ele importava da motor, a corda, no caso, ele importava da Alemanha. Motores Otto. Esse motor que está aqui. Né? O motor que está aqui embaixo. Tu viu lá em cima as cornetas, né? Eu ia trazer para vocês, mas eu não consegui ainda, eu não consegui recuperar o gramofone que eu tenho. Eu tenho um gramofone da elétrica em casa. Tá? Eu não consegui recuperar, mas o motor é Otto. É esse motor que está aqui. Era o melhor motor de gramofones que existia no mundo na época, é o motor Otto. É muito interessante. Bom, rapidamente assim, eu acho que já estou meio no horário, né? 8 minutos, Tem mais 8? mais 8 minutos. Aí cai a luz. Cai a luz. Aí os caras do outro lado vêm fazer o barulho do motor aqui. Tá. Então aqui, ó, quais são os grupos que gravaram para a Casa Elétrica? Basicamente assim, ó. O primeiro grupo a gravar para a Casa Elétrica, que gravou no dia da inauguração da fábrica, foi a banda da Brigada Militar. Tá? Gravou várias marchas, enfim, bastante a banda da Brigada Militar atuou bastante na Casa Elétrica. Outro grupo, o grupo hamburguês, esse que gravou esse disco que eu trouxe aqui. Né? Esse grupo hamburguês era um grupo tipo bandinha típica, ali ficava naquela zona do Hamburgo Velho. Né? O Mondadori, aí já mais velho, né? Já na sua fase de aposentadoria, né? Também gravou muito para a Casa Elétrica, gravou o Boi Barroso, foi a primeira gravação de Boi Barroso, foi ele que fez. E ele era bem jovem, tinha 18 anos quando gravou, né? Exatamente. Aí a foto que o Paixão Cortes tira em 1970. Na verdade, gente, eu tenho que confessar que essa foto não existe. Claro, é uma montagem. Essa foto é uma montagem do Moisés na frente dos escombros da casa. Foi feito por mim, né? Para chamar a atenção de que ele ali esteve muito tempo. E a foto é de 1970, já, da época do Paixão Cortes. Né? Os Geraldos foram importantes. Os Geraldos, na verdade, era o Geraldo e a partner do momento, né? Porque ele tinha várias partners. Seus casos amorosos eram as partners do momento. Ele era pegador. O cara era o gato. Então sobre os Geraldos tem uma coisa interessante. Os Geraldos gravaram o primeiro samba. Yaya me disse. Exatamente. Eles gravaram o primeiro samba gravado e prensado no Brasil foi gravado pelos Geraldos, aqui na Casa Elétrica. Também teve o Terror dos Facões, um grupo importantíssimo na musicografia gaúcha, né? Grupo do Otávio Dutra, né? Lamentavelmente falecido precocemente, né? Foi um músico espetacular, um músico que nunca saiu daqui, mas tinha uma importância enorme. Vendeu 40 mil discos, né? De um disco chegou a vender 40 mil discos, não é pouca coisa para a época. Mais que Gardel na época. E eu deixo para falar sobre o tango do Canário, porque isso foi um marco, digamos assim, dentro da discografia. Nós estávamos em plena guerra, isso foi em 1915, e esse sujeito chamado Alfredo Amêndola, que Leonetti já conhecia, claro, vem a Porto Alegre para gravar e prensar discos aqui. Por quê? Porque com a guerra ele não podia prensar discos na Alemanha. Um perigo de serem afundados os navios, né? Um perigo de serem afundados os navios. Os navios eram afundados, exatamente. Então ele não podia fazer isso. Então o que ele fez? Conhecendo o Leonetti, ele usa a empresa do Leonetti para fazer as gravações. E nessa primeira gravação de um tango, El Chamúdio, veio Francisco Canário, que era já uma pessoa muito conhecida no meio artístico argentino. Então ele grava El Chamúdio, um pedacinho do El Chamúdio, e ali Francisco
Canário num clipe de 1937. Essa é a gravação feita na Casa Elétrica. Muito bom. Canário não veio mais a Porto Alegre, ele veio só dessa vez, mas veio a Porto Alegre outras vezes o seu parceiro, Roberto Firpo, que eu mostro nessa fotografia, porque o Roberto Firpo também teve grande importância. Ele gravou muitas músicas para o Leonetti, né? Só que os discos saíram tanto nos discos gaúchos do Leonetti, como também no selo Atlanta, esse selo que era do Amêndola, este argentino que gravou aqui com o Leonetti. Eu trago 2 selos aqui, do Atlanta, o Amêndola, e aqui se lê, ó, fabricado para exportação por Savério Leonetti, Porto Alegre. Né? Casa Fênix. Em 1924, quer dizer, antes disso, o Leonetti tem ainda uma parceria com o Gustavo Figner. Gustavo Figner era irmão do Fred Figner, dono da Casa Edson do Rio de Janeiro. Os irmãos se desentenderam lá por questões familiares, não foram questões comerciais, foram questões familiares. E o Gustavo Figner se afasta do irmão, né? Apesar de ser uma sucursal da Casa Odeon aqui em São Paulo, ele começa então a gravar os seus discos aqui com o Leonetti. E é criado então o selo Fênix. Isso é uma das mais importantes parcerias que o Leonetti teve, né? Por causa do mercado de São Paulo, que era muito bom, né? Então está aqui, ó, fabricado por Savério Leonetti, Porto Alegre. E tinha muitos italianos também, né, professor? Tinha bastante italiano lá, muitos. Mais que aqui até. Mas, mais verdadeiramente, o mercado de discos de São Paulo era muito forte, muito forte. Então, esse foi uma parceria comercial importantíssima do Leonetti naquela época. Foi a parceria com o Figner. Ele chega a gravar outros selos também. Ele cria um selo da Fábrica Fonográfica União, onde ele junta, digamos, todos as suas gravadoras, né? Os seus selos. Gravou também com Discoera, Artigas, Telefone, todos eles fabricados para exportação por Savério Leonetti. E vejam bem, ele foi o primeiro a exportar disco no Brasil. Verdade. Isso é importante se dizer. O Fred Figner não exportou discos, né? Exportou depois, mas o primeiro a exportar discos foi o Leonetti. Pioneirismo. Né? No dia 16 de julho de 1924, um oficial de justiça bate à porta da Casa Elétrica. 16 de Pede janeiro. as chaves. 16 de janeiro. Hã? 16 de janeiro. Ele tinha como... Bom, não importa. 16 de janeiro não tem problema. Ele tinha como junho. Aí ele bate a porta da Casa Elétrica, um oficial de justiça, a mando da junta comercial, né? E a casa foi pedida a falência e foi decretada a falência da elétrica. Nesse momento se apagam as luzes para sempre da nossa fábrica de discos. Né? E o nosso Leonetti, que aí está já mais velho, não é mais aquele menino do início da nossa conversa, né? Ele tinha nascido em Capenzano, na Itália, no dia 16 de outubro de 1875. Vai primeiro trabalhar, depois da falência, ele vai primeiro trabalhar com o próprio Amêndola em Buenos Aires. Né? Vai ser técnico de gravações lá na fábrica do Amêndola, nos discos Atlanta. Depois ele sai lá do Amêndola, vai trabalhar com o Figner, em São Paulo, com o irmão do Fred. Depois ele se muda para o Rio de Janeiro, já nos últimos 6 anos de vida, ele se muda para o Rio de Janeiro, coloca uma metalúrgica e trabalha com matrizes para a indústria metalúrgica. Tá? E morre no Rio de Janeiro, em Niterói, no dia 21 de junho de 1952, com 77 anos.